Bom, pessoal, esse vídeo que eu estou gravando, ele não é a resolução de um exercício, tá? Mas é um assunto importante, uma parte importante do conteúdo, porque é importante vocês saberem fazer esse tipo de conta, né? Saber como calcular o campo elétrico criado por um anel carregado, o campo elétrico criado por um disco carregado, e a gente vai usar esses resultados nos demais exercícios da lista, né? Então, nos outros exercícios da lista, eu vou simplesmente pegar as fórmulas prontas, mas aqui nesse vídeo eu vou deduzir a fórmula tanto para o anel carregado como para o disco carregado, uniformemente carregado, né? Que isso vai ser importante para a gente. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos considerar primeiro o problema do anel carregado. Então eu coloquei aqui um anel carregado com uma carga Q, né? E a gente tem aqui, ó, o sistema de coordenadas. O anel é colocado no plano XY, tudo bem? E aí eu quero calcular o campo elétrico no eixo do anel, aqui no eixo Z, que é o eixo do anel, é o eixo de simetria do anel, passando pelo centro do anel a uma distância h do centro do anel. Ou seja, eu quero calcular o campo elétrico produzido por esse anel uniformemente carregado nesse ponto P aqui. Tá? Então, qual é o procedimento padrão? O procedimento padrão é o seguinte: a gente considera uma porção, um pedacinho do anel. Então, eu estou pegando aqui um pedacinho do anel. Esse pedacinho do anel vai ter uma carga que eu vou chamar de dq, uma carga infinitesimal dq. E eu posso considerar esse pedacinho do anel como uma carga pontual. Então eu posso calcular o campo produzido por esse pedacinho de carga, por esse pedacinho do anel, como se fosse o campo de uma carga pontual. Então eu venho aqui, traço a linha de ação até o ponto P, e aí esse pedacinho de carga vai dar origem a um campo que vai apontar nessa direção aqui. Certo? Eu vou chamar esse campo de D. Ok? Legal. Só que reparem que se eu pegar um pedacinho de carga simétrico aqui embaixo, ó, eu também posso pegar esse pedacinho e ver o campo que ele produz. Também uma carga dq, e o campo que ele produz vai estar aqui. Esses dois campos são iguais, porque são os mesmos pedacinhos de carga, tal, mesmas distâncias. Então, obviamente, esses campos dEs aqui são iguais. É fácil perceber que se a gente decompor esses vetores, a gente vai encontrar a seguinte situação. A gente vai ter uma componente aqui, na direção y, por exemplo, mas no plano xy, outra aqui, e a gente vai ter duas componentes aqui na direção z. É fácil perceber que essas duas componentes aqui vão se cancelar, né? E aí a gente só vai sobrar, então, essas componentes na direção z. Tudo bem? Então, as únicas componentes que vão sobreviver quando eu rodar o anel inteiro vão ser as componentes na direção z. Então, eu posso escrever de cara que o meu campo elétrico, eu vou escrever aqui como DEZ, porque é o campo elétrico na direção z, ele vai ser duas vezes d cosseno de alfa, onde alfa é esse ângulo aqui. Eu não vou desenhar o ângulo aqui, mas ele seria esse ângulo aqui, ó, né? Por isso que a componente aqui no plano XY seria DE seno de alfa, e a componente na direção z é DE cosseno de alfa. Tudo bem? Então, lembrem que DE é o campo infinitesimal, já vamos falar sobre ele. Então, duas vezes porque eu estou considerando a contribuição desse dq aqui de cima e do dq aqui de baixo, né? E aí, cosseno de alfa, porque eu tenho que fazer essa decomposição aqui. Tudo bem? Bom, o DE eu posso escrever da seguinte forma. Eu posso escrever o DE como sendo o campo de uma carga infinitesimal. Então, vai ser K dq, que é a carga infinitesimal, dividido pela distância ao quadrado. A distância ao quadrado é isso aqui, né? Essa distância aqui, ó. Essa distância, fazendo Pitágoras, considerando que a gente tem aqui um raio R, ó, um raio R para o anel, essa distância vai ser raiz de R quadrado mais H quadrado. Quando eu elevar isso ao quadrado, a gente vai encontrar R ao quadrado mais H ao quadrado.
certo? Bom, o dq eu posso escrever como lambda dl. Então isso aqui fica k lambda sobre r quadrado mais h ao quadrado. E obviamente dl aqui. dl é o comprimento infinitesimal no círculo aqui. Tudo bem? Né? A gente pode, como é um problema que a carga está distribuída em uma dimensão, né? A gente pode falar que o elemento infinitesimal de carga dq é a densidade de carga lambda, a densidade linear de carga lambda, vezes o comprimento da região que está limitada, que está delimitada essa carga aqui. Tá? Além disso, eu posso falar aqui que o cosseno de alfa vai ser h sobre a raiz de r quadrado mais h ao quadrado. Bom, juntando todas essas informações, eu posso escrever o seguinte. Eu posso escrever então que d z é igual a 2 vezes k lambda sobre r quadrado mais h ao quadrado elevado a 3 meios. O elevado a 3 meios aparece porque eu vou ter este termo aqui e eu vou ter este termo aqui da raiz quando eu multiplicar pelo cosseno de alfa. E obviamente está faltando multiplicar aqui por h, né? Que aparece por causa do cosseno de alfa. Isso aqui, dl. Bom, então, integrando, a gente vai obter o seguinte. A gente vai obter que EZ é igual a 2k lambda h sobre r quadrado mais h ao quadrado elevado a 3 meios, integral em dl. Bom, a integral em dl seria o comprimento, né? O comprimento total do anel. Acontece que como a gente está usando esse fator 2 aqui, ó, a gente não pode varrer, no fundo a gente só está varrendo metade do anel, né? Porque a gente já está colocando esse fator 2, então se eu integro daqui até aqui, ó, metade do anel, eu já vou estar considerando a parte de baixo também por causa do fator 2 que eu estou considerando aqui. Se eu não tivesse colocado esse fator 2 aqui, aí eu teria que fazer a integral completa. Bom, essa integral é a integral do comprimento. Na integral do comprimento, opa, deixa eu fazer o que eu acabei de fazer aqui. A integral do comprimento, ela é simplesmente, se fosse o comprimento inteiro, seria o comprimento do círculo, né? Se fosse a integral no anel inteiro. Seria 2πr. Mas como eu estou fazendo só metade do anel, porque eu estou considerando aquele fator 2, isso aqui dá πr apenas. Tá? E aí, com isso, eu posso escrever que o campo elétrico produzido pelo anel, já vou escrever aqui, agora eu vou escrever com notação vetorial, ele é 2πk lambda hr sobre r ao quadrado mais h cortado. H cortado não, h ao quadrado. Não é mecânica quântica, não tem h cortado aqui. Isso aqui na direção z. Ou ainda, lembrando que k é 1 sobre 4πε0, eu posso escrever isso aqui da seguinte forma. Lambda sobre 2. Aliás, acho que tem até uma forma melhor de fazer isso. Que é o seguinte, ó. Aí eu posso lembrar o seguinte. Eu posso lembrar duas coisas. Deixa eu colocar aqui. Eu posso lembrar que lambda é a carga sobre o comprimento. Isso aqui faz com que 2π lambda r seja igual a carga. E a gente tem aqui 2π lambda r. Né?
Então, a gente pode trocar 2π lambda_r por Q. E além disso, eu posso trocar o K por 1 sobre 4πε0. Eu vou deixar o K dessa forma por enquanto, mas sempre lembrem que a gente pode trocar o K por 1 sobre 4πε0. Aí vai ficar um negócio assim, olha. Q, K vezes H, dividido por R² mais H² elevado a 3/2, isso aqui na direção Z. Então esse é o campo produzido por um anel carregado. Tá? Reparem que quanto maior for o H, ou seja, quanto mais longe eu tiver do anel, esse campo vai tender a zero, né? Porque a gente tem aí o denominador cai com H ao cubo, né? Porque tem H² elevado a 3/2, então ele cai com H ao cubo, enquanto o numerador cai com H, né? Aliás, o numerador cresce com H, enquanto o denominador cresce com H ao cubo. Então, o denominador cresce mais que o numerador. Além disso, quando H é igual a zero, ou seja, quando eu estou exatamente no centro do anel, o campo é nulo. Ou seja, o campo aqui no centro do anel é zero. Tudo bem? Então, esse é o resultado. Eu poderia expressar esse resultado colocando 1 sobre 4πε0, que é H sobre R² mais H² elevado a 3/2, estaria correto também. Mas, por simplicidade de notação, eu vou deixar o K aí. Tá? Então, legal. Então, calculamos o campo do anel carregado. Tá? Esse é o procedimento. É um procedimento que vocês deveriam saber fazer. Tá? É um negócio importante vocês saberem fazer esse tipo de conta para anel carregado. Agora a gente vai para o disco. Tá? No caso do disco, é menos necessário vocês saberem todas as passagens. Assim. Eu considero importante, mas não é uma coisa tão necessária assim como o do anel. Acho que o anel é mais importante para entender a lógica básica. Tá? Mas para o disco, a gente vai usar a mesma ideia que o anel. Tá? A gente vai usar a mesma ideia que o anel, só que a gente vai inclusive usar o resultado do anel. Então agora vamos trabalhar com o disco carregado. Tá? Vamos lá. Então vamos desenhar aqui um disco. Deixa eu aumentar aqui a fonte. Então vamos lá. Vou desenhar um disco agora. Vou ter que desenhar isso aqui maior. Está muito pequeno. Então, vamos desenhar um disco grandão aqui. Esse é o disco. Aí esse disco vai ter um centro. Obviamente. Eu vou querer calcular o campo a uma distância h do centro do disco. Tudo bem? Então, quero calcular o campo. Vamos desenhar aqui os eixos, mesma coisa que a gente tinha antes. A gente vai ter um eixo x, um eixo z e um eixo y. O disco está no plano xy. Eu quero saber o campo ao longo do eixo z, né? E aí aqui, sempre importante ressaltar que agora a gente está falando de um disco, não é mais um anel. Tudo bem? Então agora a gente está falando do disco carregado. Bom, como que a gente pode proceder agora? A ideia vai ser a seguinte. A gente vai pensar no disco como se ele fosse composto por vários anéisinhos. Então a gente vai pegar aqui, ó, vamos pensar num anelzinho aqui, tá? Esse anelzinho, ele tem um raio R, que eu estou representando aqui por R. E ele vai ter uma espessura dr. Então ele tem um raio R e uma espessura dr. Tudo bem? Então o anelzinho tem um raio R e uma espessura dr. A gente vai supor também que o disco ele tem uma densidade superficial de carga sigma, que é igual à carga do disco dividido pela área do disco. Tudo bem? Essa densidade superficial de carga. Bom, a gente já sabe como calcular. A gente já sabe, na verdade, a gente já sabe o resultado, né, do campo produzido por esse anel de raio R e espessura dr. Né? E a gente vai chamar esse campo de dE agora. E ele vai ser K dQ vezes H dividido por R², que é o raio do anel,
mais h ao quadrado elevado a 3 meios. E ele aponta na direção z aqui. Certo? Então reparem que é a mesma fórmula que eu usei para o anel carregado, só que no lugar da carga dele, né, de pôr a carga, aqui eu coloco dq, porque agora esse anel tem uma carga infinitesimal que está aqui, que é esse dq. Tudo bem? Então, é esse o argumento que a gente vai usar. A gente vai compor o disco através de vários anéisinhos de raio R e espessura dr. E aí, escrevendo essa expressão em função de R e integrando de R indo a zero, de zero até o Rão, a gente vai ter o campo do disco, o campo total do disco. Tá? Então vamos lá. Como que a gente pode fazer essa conta? A ideia está aqui. Ó. O dq eu posso escrever da seguinte forma. Eu posso escrever ele como sigma vezes um dA. Onde esse dA é o elemento, é a área, seria a área infinitesimal desse anel, que tem raio R e espessura dr. Então eu vou desenhar aqui esse anel, numa vista de frente. Então é um anel de raio R e uma espessura infinitesimal, que eu estou desenhando aqui bem pequenininho, uma espessura dr. Então ele tem aqui um raio R e uma espessura dr. Como essa espessura dr é muito pequenininha, a gente pode aproximar essa área infinitesimal como sendo 2πr dr. Na prática, isso aqui é a ideia quando a gente passa para coordenadas polares, né? Que aparece o determinante do jacobiano aqui, que é o R, né? E o 2π que seria integral no ângulo polar, que vai de 0 a 2π. Né? Aí aparece esse termo aqui. Tá? Mas a gente pode pensar nisso aqui da seguinte forma. A gente pode pensar que essa espessura dr é tão pequena que se eu pegar esse elemento de área, que seria uma coroa circular, e cortar ele e abrir ele numa linha, né? Abrir ele numa linha aqui assim, olha. Eu vou ter aqui um 2πr e um dr nesse retângulo. E aí a área desse retângulo, que seria essa área dA aqui, é 2πr dr. Então, vou substituir isso aqui. 2πr dr. Tudo bem? Legal. Então, deixa eu apagar essa parte aqui. Então, a gente tem o seguinte. Agora eu vou escrever toda a expressão aqui para o dE. A gente tem que o dE é igual. Tudo que não depender do R, eu vou deixar aqui para fora. Então, vai ser K sigma 2π H sobre R quadrado mais H ao quadrado elevado a 3 meios R dr. Bom, então esse é o campo produzido por esse anel infinitesimal. Para achar o campo do disco completo, basta a gente integrar essa expressão com o R indo de 0 até Rão, que é o raio do disco. Né? E a gente pode escrever isso da seguinte forma. O campo E vai ser 2πk sigma H integral de 0 até Rão. Aí aqui vai ter R sobre R quadrado mais H ao quadrado elevado a 3 meios dr. A gente precisa fazer essa integral. Tá? Como que a gente faz essa integral? Vou fazer uma substituição. Eu vou fazer uma substituição que vai ser, eu vou chamar de x, que está no denominador. Então, x é igual a r ao quadrado mais h ao quadrado. Fazendo essa substituição, é fácil perceber que dx sobre 2 é r dr. Lembrem que h é uma constante. E aí eu vou substituir isso aqui. Então vai ficar que E é igual. Vai ficar π
K sigma H integral. Depois eu escrevo os limites. Repara que o 2, esse 2 aqui, ó, ele sumiu por causa desse 2 que vai estar, né, quando eu substituir esse R dr por dx sobre 2, esse 2 vai simplificar com esse 2, por isso que eu já cortei ali. Tá? Aí vai ficar, então, dx sobre x elevado a 3 meios. E aí vai ser essa integral. Quando R é 0, x vale h quadrado. E quando R é igual a R, x vale R quadrado, R quadrado mais H ao quadrado. Então a gente tem que fazer essa integral. Bom, essa integral, né, deixa eu já escrever aqui a primeira parte, vai ser π, k, sigma, h. É a integral de x elevado a menos 3 meios. A integral de x elevado a menos 3 meios é x elevado a menos meio sobre menos meio. Então vai dar basicamente 2 raiz de x. Né? Dá 2 raiz de x, se a gente for ver. É isso, né? 2 raiz de x. Né? Então fica 2 raiz de x. Na verdade é menos 2 raiz de x, né? Mas eu vou escrever como 2 raiz de x. E aí eu inverto os limites. Fica então r quadrado mais h quadrado, aqui no limite inferior, e h quadrado aqui. Tudo bem? Então, isso aqui vai dar para a gente 2πk sigma h, que multiplica. Aliás, não, fiz caca, gente, fiz caca, isso aqui está errado, tá? É 2 sobre raiz de x, né? 2 sobre raiz de x. Vamos arrumar aqui. A parte aqui é só cópia, né? Dá 2 sobre raiz de x, né? Porque a gente tinha x elevado a menos 3 meios, aí fica x elevado a menos meio sobre menos meio, que vai dar menos 2x elevado a menos meio, que é menos 2 sobre raiz de x, né? E aí eu inverto os limites de integração para incorporar aquele sinal. Tudo bem? Então, agora sim está certo. Tá? Aí vai acontecer o seguinte. Bom, 2πk sigma h, tá quietinho aqui, essa parte, né? Aí vai ficar 1 sobre raiz de h quadrado, que é 1 sobre módulo de h. A gente não sabe se h é positivo ou negativo, né? Depois a gente vai definir que h é positivo e isso não vai ter problema. Menos 1 sobre raiz de r quadrado mais h quadrado. Então essa é a expressão. Tá? A gente vai brincar um pouco mais com essa expressão, mas a gente não tem mais integral para fazer. Essa expressão aqui já está bem razoável. Tá? Bom, então deixa eu apagar a parte aqui de cima. Acho que a gente não precisa mais essa parte que envolve o disco aqui, esse desenho e tal. Isso aqui a gente não precisa mais. A parte do sigma a gente vai precisar. Deixa eu apagar aqui. Isso aqui, bom, tá aqui. Então vamos lá, deixa eu copiar o que a gente tem. Bom, vamos supor que o H é positivo, né? Eu já vou colocar aqui agora o vetor. Supondo que o H é positivo, a gente pode escrever o seguinte. Vai ficar 2π k sigma. Aí quando eu colocar o H para dentro, vai ficar 1 menos, supondo que H é positivo, o módulo de H é igual a H, né? 1 menos H sobre raiz de R quadrado mais H ao quadrado. Isso aqui na direção Z. Tudo bem? Então essa é a expressão para o campo elétrico produzido pelo disco no eixo que passa pelo centro do disco a uma distância h do centro do disco. Tá? Só para escrever essa expressão de um jeito um pouquinho mais agradável, vamos substituir o k por q sobre πr quadrado, e aí essa expressão fica assim. Vai ficar, o π vai cortar, né? Vai ficar 2k q sobre r quadrado, né? É isso? Né? Vai cortar o π, vai ficar o 2, o r quadrado no denominador, que multiplica esse termo aqui é igual.
na direção z. E aí, para terminar, agora eu vou substituir o k como sendo 1 sobre 4πε0. A gente vai achar o seguinte, a gente vai achar que o campo do disco carregado, E, vai ser Q sobre quatro π ε0 r quadrado menos h Então essa aqui seria a expressão mais geral possível para o campo de um disco carregado com uma carga Q. Tá? A gente poderia ter deixado em termos da densidade. E deixando em termos da densidade, a gente obtém um resultado interessante, que eu vou discutir com vocês agora também. Deixando em termos da densidade, basicamente o sigma fica quieto aqui, né? E a gente vai só trocar o K por 1 sobre 4πε0 e vai dar isso aqui, ó. Vai dar sigma sobre 2ε0, que multiplica 1 menos h sobre a raiz de r quadrado mais h quadrado na direção z. Tá? Por que eu escrevi dessa forma? Porque se a gente fizer tomar o limite do raio do disco indo para infinito, vamos tomar aqui o limite do raio do disco indo para infinito, com isso aqui a gente obtém o plano infinito. Né? Se eu tomar o raio do disco indo para infinito, eu obtenho um plano infinito carregado. Ao invés de eu ter um disco limitado, né? Ao invés de eu ter um disco aqui limitado, carregado e tal, eu vou ter um plano bem grande, infinito, carregado. E aí o campo produzido vai ser radial para fora. No caso não vai ser radial, na verdade, aqui. Esqueçam a palavra radial aqui. Ele vai ser perpendicular ao plano, né? Vai ser esse aqui, vai ser o campo. E o valor desse campo vai ser sigma sobre 2ε0. Como que eu sei isso? Olhem aqui, gente. Olhem essa expressão. Quando R tender a infinito, o denominador aqui vai tender a infinito. Então esse termo aqui vai tender a zero. E vai ficar simplesmente 1 vezes sigma sobre 2ε0. Ou seja, no limite do raio do disco indo para infinito, a gente obtém o resultado do campo elétrico produzido pelo plano. Né? O campo elétrico do plano infinito, do plano carregado, com uma distribuição de carga uniforme sigma. Tá? E esse é um resultado que a gente usa bastante, é importante saber esse resultado de cabeça, tá? O campo do plano infinito e a dedução de onde a dedução desse campo, do valor desse campo, vem do estudo do disco carregado. Tudo bem? Então, eu sei que esse vídeo foi um pouco denso, foram vários assuntos, foi muita conta principalmente, né? Primeiro o anel carregado, depois o disco carregado, para terminar no plano infinito. Mas eu acho, pelo menos a parte do anel, eu acho bem importante vocês saberem fazer aquele tipo de conta. Tá? Eu vou usar esses resultados no resto da lista. Por exemplo, tem um exercício sobre disco carregado. Eu vou usar esse resultado aqui pronto. Tá? Esse resultado aqui. É o próximo exercício, inclusive, o exercício, acho que 5. Tá? E a partir de agora também, no resto da disciplina, sempre que aparecer isso algum exercício que a gente precise desses resultados, eu vou usar direto essas fórmulas. Tá? E aí eu sempre vou mencionar que se alguém tiver alguma dúvida de onde essas fórmulas vêm, para vir assistir esse vídeo aqui. Tudo bem? Se vocês tiverem qualquer problema, qualquer dúvida sobre isso aqui, vocês podem me procurar, vocês têm o meu contato.